Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e no episódio de hoje vou falar sobre o mais recente lançamento da DC aqui em Portugal, que é este Batman 13 Jokers, editado pela Devir e da autoria do Jeff Jones no argumento e arte do Jason Fabok, com cores do Brad Anderson. Mas antes de falar aqui sobre este lançamento em específico, eu quero falar um bocadinho sobre os lançamentos de DC aqui em Portugal que estiveram a cargo da Levoar durante os últimos mais de 10 anos e que em 2022 viu o seu último lançamento com este Joker Sorriso Mortal do Jeff Lemire e do André Sorrentino, e a partir daí estivemos 3 anos sem lançamentos da DC aqui em Portugal, até que a Devir no ano passado no Festival de Banda Desenhada da Amadora anunciou que iria voltar a publicar DC aqui em Portugal e que este Batman 3 Jokers seria o primeiro lançamento. E então chegámos a este momento, que acabou com uma seca de 3 anos sem lançamentos. Mas antes de falar deste Batman 3 Jokers, eu quero fazer aqui algumas recomendações de leitura e quero começar logo com o Batman Piada Mortal. Curiosamente, a primeira vez que isso foi publicado em Portugal foi pela Devir, uma história do Alan Moore e do Brian Bolland que fala sobre uma possível origem do Joker e que tem aqui também o momento em que o Joker dá um tiro na Barbara Gordon e faz com que ela fique paraplégica durante algum tempo na cronologia do, da DC e do Batman. E depois eu acho que seria interessante ler A Guerra Darkseid, que é o último arco da Liga da Justiça dos 952 do Jeff Jones, e aqui foi basicamente o primeiro momento em que foi revelada a existência de 13 Jokers. Quando o Batman se senta na cadeira de Mobius e pergunta quem é que é o Joker, ao qual a cadeira diz essa não é a pergunta correta a fazer, existem 3. E a partir daí criou-se toda digamos, uma curiosidade para saber quem é que são estes 13 Jokers. Isso foi ainda mais alimentado aqui no Batman Rebirth. Acho que também seria interessante lerem isto e também o Doomsday Clock, que fala aqui sobre a transição entre o universo antigo da DC e o novo. E depois há outras histórias que não foram aqui publicadas em Portugal, que é o Morte em Família, onde o Joker mata com o pé de cabra o Jason Todd, e também o Under the Red Hood, que é a história em que o Jason Todd volta com capuz vermelho. Mas aqui neste Batman 13 Jokers temos a história em que o Batman, a Barbara Gordon e o Jason Todd, eles basicamente vão investigar o porquê de existirem 3 Jokers. Isto começa com, digamos, um relato de que o Joker estaria em 3 sítios diferentes ao mesmo tempo e faz com que, digamos, o nosso trio de protagonistas vá atrás de saber o porquê de existirem 13 Jokers. Eventualmente eles conseguem chegar aos 13 Jokers e de facto existem 13 Jokers, que são o Joker criminoso, que reflete aquele Joker do clássico da Era de Ouro, o Joker palhaço, que é o Joker da Era de Bronze e da Era de Prata, responsável pela morte do Jason Todd, e finalmente o Joker da Piada Mortal, o Joker comediante, que é responsável por dar o tiro à Barbara Gordon. Naturalmente, não foi à toa do Jeff Jones ter escolhido este trio de protagonistas, até porque eles têm um passado muito forte com o Joker, e naturalmente isso faz com que hajam aqui reflexões e que esta jornada contra os 13 Jokers seja muito mais pessoal do que se fosse com qualquer outro protagonista do universo DC, e nomeadamente do universo do Batman. Mas o porquê é que existem 13 Jokers e qual é que é o objetivo deles? Basicamente, o Joker criminoso, que é o Joker original, e ele criou os outros Jokers. E aqui eu já tenho alguns problemas com esta escolha do Jeff Jones,
Mas basicamente, pelo aquilo que eu percebi da história, ele criou o Joker palhaço e o Joker comediante, o que implica que ele estivesse, por exemplo, no momento em que o Joker comediante cai no poço de químicos na piada mortal, o que para mim já mexe aqui na história clássica do Alan Moore e na minha opinião não funciona tão bem. Mas então ele cria estes outros dois Jokers e o objetivo deles é criar o Joker Supremo. E então eles vão sequestrando pessoas e vão transformando essas pessoas, colocando-as nos poços de químicos, até que eles percebem que aquilo não está a funcionar bem e que o hospedeiro fundamental para isto será o Joe Chill, ou seja, o assassino dos pais de Bruce Wayne. Até este momento, porque isto é só na terceira parte da história, isto foi publicado em 3 issues, temos aqui, acima de tudo, uma investigação que eu não achei particularmente assim tão interessante, mas achei, por sua vez, muito mais interessante o dilema dos personagens e isto leva a que, durante o argumento, hajam momentos de tensão e até momentos de discussão muito fortes entre a Barbara Gordon e o Jason Todd e até entre o Jason e o próprio Bruce Wayne, até porque a forma como eles olham para o Joker é bastante diferente. E eles são todos personagens traumáticos, principalmente a questão da Barbara Gordon, que levou um tiro e ficou paraplégica e fica nas entrelinhas da Killing Joke que ela poderá ter sido violada pelo Joker. E depois temos o Jason Todd que basicamente morreu, digamos, com um pé de cabra às mãos do Joker. E a forma como eles lidam com o Joker faz com que hajam, digamos, discussões muito interessantes e isso intensifica-se acima de tudo no momento em que o Jason Todd nesta história acaba por matar até o Joker palhaço. Mas depois, ao longo da história, o Batman também, na sua investigação, descobre que o Joker quer transformar o Joe Chill no Joker Supremo e aqui a ideia dele é pelo facto de o Joe Chill ter, digamos, uma relação pessoal com o Bruce Wayne. E então, com este objetivo, ele quer que o Joker, digamos, Supremo, tenha uma relação próxima com o Batman. O que, na minha opinião, vai um pouco contra a ideia geral do Joker, que é ser o caos total, o caos sem uma origem, o caos sem uma justificativa, apenas o caos. E do outro lado temos o Batman que tenta a todo custo combater esse caos. Apesar disso, de eu não gostar assim tanto dessa ideia, acho que rende um bom momento quando o Bruce Wayne perdoa o Joe Chill, e isso mostra, digamos, a essência do Batman, que é, mesmo apesar da pessoa que está à frente dele ser o criminoso que fez com que ele se tornasse o Batman e ele levasse para sempre o fardo de ter perdido os seus pais, ele mesmo assim consegue os perdoar. E depois, digamos, eu acho que a maior derrapada do Jeff Jones aqui na história é quando ele, já digamos no epílogo da história, numa conversa entre o Bruce Wayne e o Alfred, ele admite, o Bruce, que já conhecia a identidade do Joker desde o primeiro dia, o que para mim não faz assim tanto sentido, porque eu acho que um dos charmes do Batman é o facto de ele, digamos, lidar com o Joker inúmeras vezes e mesmo assim nunca perceber quem é que está por trás de todo aquele caos. E aqui o Jeff Jones ele assume que, digamos, existe aquela origem da Killing Joke é verdadeira, e aí já entra novamente em contradição com aquele que é estabelecido pelo Alan Moore, porque o Joker do Alan Moore, da Piada Mortal, diz que ele não tem bem a certeza de qual é que é a versão da origem dele, e ele diz que está bem com isso, até porque se ele puder ter uma história de origem, gosta ou gostava que fosse de múltipla escolha, ou seja, traz essa ambiguidade ao passado do Joker que eu particularmente gosto muito.
Mas apesar do argumento, na minha opinião, não funcionar assim tão bem e ter estas incongruências com histórias clássicas, a arte do Jason Fabok, na minha opinião, é muito boa. E eu acho que aqui é um trabalho absolutamente fantástico. Eu gosto muito do facto de ele utilizar os 9 quadros como o Alan Moore usa tanto na Piada Mortal como no Watchmen. Obviamente que aqui é uma questão de homenagem, mas acho que a história flui bem com esse tipo de narrativa gráfica, e depois a arte é extremamente detalhada. Parece que ele teve tempo e que gastou bastante tempo para realizar os desenhos desta obra. E depois as cores do Brad Anderson, elas vão ao encontro da recolorização da Piada Mortal, que não são as cores originais que estão presentes aqui nesta edição, que são mais psicadélicas, mas são cores mais sóbrias, uh, cores mais sombrias, e que particularmente eu gosto muito da paleta de cores, e acho que está aqui um trabalho no que diz respeito ao grafismo do álbum absolutamente fantástico. E finalmente temos de falar da edição da Devir, que para mim está muito boa, com capa dura, tem aqui um relevo brilhante na capa, temos uma lombada quadrada e depois temos aqui umas guardas interessantes e um papel couché brilhante de boa gramatura, o que torna aqui o álbum muito bem conseguido na parte gráfica. Tem um pequeno extra onde fala sobre uma pequena biografia dos autores, e também tem um pequeno texto que fala sobre, digamos, o passado dos protagonistas, e que eu acho que é um bom complemento a esta história. Mas, digamos, na minha visão, acho que está um trabalho bom para um preço de 20€, o PVPA deste volume. E se compararmos aqui com o livro da Levoir, que tem quase as mesmas páginas, tem aqui uma lombada arredondada que eu já não gosto tanto, e claramente tem um papel que é mais fraco. E este, curiosamente, custa 22€. Por isso eu acho que é um passo interessante e uma boa escolha, tanto de qualidade como de preço, por parte da Devir, o que os leitores de banda desenhada irão gostar bastante. Mas digam-me aí nos comentários se vocês já leram esta obra, se gostam, se não gostam, se estão ansiosos por ver outras publicações da Devir aqui em Portugal, de material DCA. Não se esqueçam também de deixar like, comentar e subscrever o canal. Passem nas redes sociais de Facebook e Instagram para verem estes e outros livros. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.